Olá, irmãs, graça e paz, tudo bem com vocês? Uma alegria poder compartilhar da palavra com vocês nessa tarde e saber que Deus preparou algo para o nosso coração para nos abençoar. Eu quero dizer que eu sei que todas estão desejosas de estarem próximas, de estarem perto, de se abraçarem, de conversarem, de se reverem, mas em tudo Deus tem nos abençoado e nos ensinado, e esse momento que Deus está te dando, use-o como um presente da parte do Senhor. Nunca veja como um momento de tristeza ou de distância ou de algo ruim, mas sempre olhe de forma positiva para aquilo que Deus tem colocado na sua vida para viver, tá bom? Assim também, eu queria que você olhasse para esse momento agora, né, da reflexão da palavra, como um momento que Deus fala com você. E o texto que nós vamos ler está em Êxodo capítulo 2, a partir do verso 16, e vai tratar um pouco da história de Moisés, mas com uma pessoa especial na vida dele. E eu queria compartilhar isso com você. Diz assim, ó, Êxodo capítulo 2, o versículo 16 em diante diz assim: o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar a água e encherem os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu, e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: por que vieste hoje mais cedo? Responderam elas: um egípcio nos livrou da mão dos pastores, e ainda nos tirou água, e deu de beber ao rebanho. E onde está ele? Disse as filhas. Por que deixaste o homem lá? Chamai-o para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha, Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Aqui está mostrando um pedacinho da vida de Moisés, e eu queria compartilhar com vocês o que Deus tem usado e como Deus tem usado as pessoas para abençoar as famílias, né? Nós estamos no mês do lar, e esse momento em que vocês estão fazendo um departamento sobre família, é importante a gente entender o nosso papel dentro da nossa casa. O seu papel que foi como filha, como irmã, e agora o seu papel como esposa, como companheira, como alguém que já foi esposa, um papel que desempenha bem diante do Senhor, independente da situação. Eu queria que a gente parasse para analisar rapidamente a vida de Moisés por inteiro. Moisés teve uma mãe abençoadora, né, uma mãe que moveu todas as circunstâncias. Esses dias atrás nós ouvimos uma mensagem da irmã Delisete sobre Joquebede, foi extraordinária, e ele foi casado com essa midianita chamada Zípora, e essa mulher fez muita diferença na vida de Moisés. Moisés teve 2 filhos, Gerson e Eliezer, que também foram homens de Deus. Depois a gente vai vê-los servindo, né, no altar do Senhor como levitas. Os irmãos Arão e Miriam, que estiveram ao seu lado na condução do povo de Israel para a terra prometida. O seu sogro, pai de Zípora, que foi um homem que abençoou a vida de Moisés com estratégias e administração. E Moisés, ao lado da sua família, foi um grande líder. Todos gozaram da união, deixando para a gente um exemplo a ser seguido. E o interessante é que muitas vezes nós não nos damos conta de como nós fazemos diferença como mulheres do Senhor na vida de homens e de outras mulheres, né, filhos, sobrinhos, netos, que Deus tem colocado sob os nossos cuidados. Então eu queria chamar a sua atenção, compartilhar com você um pouquinho daquilo que a gente vê aqui na vida de Zípora. Zípora vai ser tratada nesse capítulo 2, né, vai mostrar a vida dela no capítulo 2, no capítulo 4 e também no capítulo 18 do livro de Êxodo. Zípora foi uma esposa que cumpriu o seu papel. E esse é o primeiro ponto que eu queria destacar aqui para as irmãs. A gente vê como ela foi escolhida da parte do Senhor para a vida de Moisés, mas uma mulher que desempenhou bem o seu papel como esposa. Talvez você hoje não seja esposa, você seja só uma filha, seja só uma irmã, seja só uma sobrinha, seja só uma tia, seja uma avó que está cuidando do seu neto, mas você tem um papel a desempenhar. E esse papel que Deus colocou na sua mão, Deus vai te perguntar, para não te dizer cobrar. Deus vai perguntar como nós temos desempenhado o papel que Ele tem colocado nas nossas mãos. Diante da sociedade cultural da sua época, né, que é o mandato social que Deus nos dá, Deus deu para a gente 3 mandatos. O mandato social, que é aquele que a gente desempenha diante da sociedade, diante das pessoas. Deus deu para a gente o mandato cultural, que é o mandato que a gente desempenha quando a gente exerce as nossas funções na arte, na cultura, na nossa casa, no cuidado das situações que nós temos no nosso trabalho. E Deus deu para a gente também um mandato espiritual, do nosso relacionamento com Ele. Então essa mulher, Zípora, desempenhava bem o seu papel no seu mandato social.
Deus deu 2 filhos para ela, com Moisés. Ela abençoou a vida de Moisés como uma auxiliadora que deu para ele filhos. No Velho Testamento, filho representava aquele que estava deixando a sua linhagem, né, sendo mostrada ao mundo. Hoje os filhos são herança, como eram também, herança da parte do Senhor para trazer bênção para a nossa vida. Então essa mulher foi usada na vida de Moisés para mudar o contexto social da vida de Moisés. E Deus usa a sua vida para mudar também o contexto social de muitas pessoas. Não necessariamente com filhos, como foi aqui no caso de Zípora, mas quantas vezes, por desempenhar bem o seu papel, o contexto social das pessoas são mudados por aquilo que você fala, por aquilo como você se comporta, por aquilo como que em família você demonstra, né? Como a sua família tem recebido o seu mandato social diante do Senhor, como você tem se comportado com o mandato social diante do Senhor. Então, uma esposa sábia que desempenhou bem o seu papel no mandato social é uma esposa que agrada ao Senhor. Uma mãe sábia, uma avó sábia, um familiar sábio que vê em você uma mulher sábia da parte de Deus, que edifica socialmente com palavras abençoadoras. E nesse texto aqui da vida de Zípora, a gente vê que no capítulo 4, no verso 24 e no verso 25, as atitudes de Zípora livraram Moisés da ira de Deus. Quando Moisés não havia circuncidado seu filho, Zípora percebe a ira de Deus querendo matar a vida de Moisés e ela circunda o seu filho, circuncida o seu filho para que Deus não mate Moisés. Olha que coisa extraordinária, uma mulher no seu mandato espiritual, eu vou dizer assim, né, exercendo o seu papel para livrar a ira de Deus sobre aqueles que estão debaixo do seu teto, sobre o seu lar. Existe sobre nós um mandato espiritual da parte de Deus. Nós somos mulheres que podemos interceder, capazes de mover situações, olha que coisa extraordinária, e mudar o rumo da nossa família com o nosso comportamento. O seu mandato social muda o comportamento das pessoas que estão ao seu redor. E o mandato espiritual de Deus para a sua vida também muda o comportamento de Deus. Olha isso. O comportamento de Deus com a vida de Moisés foi mudada porque ele tinha uma esposa que se relacionava bem com Deus. Ela viu o que Deus estava fazendo. Ela percebeu a ira de Deus sobre a vida de Moisés, irmãs. Olha que coisa extraordinária, o poder da intercessão, de alguém que se coloca na brecha, de alguém que se coloca no caminho. Nós estamos, né, no nosso momento da Nacional, exercendo esse slogan, orai sem cessar. Você é a mulher que Deus escolheu para interceder pela vida da sua família. Não negligencie esse mandato que Deus tem, porque a vida de Moisés, o grande libertador de Israel, foi mudado porque uma mulher ouviu, percebeu, sentiu o que Deus estava fazendo, o que Deus queria fazer. Então Deus quer abençoar a vida de todas as pessoas da sua casa através da sua intercessão, através do seu posicionamento espiritual. Se posicione diante do Senhor, não deixem as coisas continuarem da mesma forma. Percebam que Moisés não falou nada com Zípora, não falou nada com Moisés naquela hora. Ela agiu. Ela foi, né, e fez o que Deus queria que tivesse sido feito. Ela agiu, irmãs. Ela teve um papel de alguém que livrou a vida de Moisés da ira do Senhor. Então tenha você também esse papel, assim como eu também devo ter esse papel dentro do meu lar, da minha casa, da mulher sábia que livra os seus amados, os seus queridos da ira do Senhor, através do poder de interceder, de clamar ao Senhor. Quando nesse texto aqui, Moisés conhece a Zípora, a gente acha que é algo que acontece por acaso, né? Mas a gente sabe que com Deus não tem por acaso. Todas as coisas da parte do Senhor são coisas extraordinárias. E quando Deus cria esse momento aqui para que Moisés conheça a Zípora, Deus estava livrando a vida de Moisés e Moisés ainda nem sabia disso. Olha que coisa extraordinária. Então confie que todos os momentos que estão acontecendo na sua vida, Deus está te usando para livrar, né, a vida das pessoas que você ama, a vida das pessoas da sua casa. Deus tem planejamento, Ele arquiteta tudo muito bem, Ele entrelaça as coisas muito bem, embora que no momento a gente não perceba, né? Moisés livrou Zípora aqui para que lá na frente Zípora fosse usada
para livrar a vida de Moisés da ira do próprio Senhor. Isso é algo extraordinário. E eu queria chamar a sua atenção que Moisés não foi um homem qualquer, né? Todos tiveram suas dificuldades para desempenhar os papéis na família da vida de Moisés. A família de Moisés foi cercada por pessoas, irmãos, né, sogro, filhos, uma esposa, pessoas que desempenharam o seu papel com dificuldades. Problemas de relacionamento todas as famílias têm, eles precisam ser resolvidos e não perpetuados. Você já imaginou se Zípora não resolve o problema ali da vida de Moisés? Da família de Moisés? Da sua própria família? O que ia acontecer? A ira de Deus viria sobre a vida de Moisés. Então Deus mostra para nós que todas as famílias têm problemas, têm dificuldades, mas que Deus quer usar a nossa vida para resolvê-los. O foco não é a dificuldade no problema. O foco não é o erro do outro. O foco, irmãos, está na bênção do Senhor sobre a vida do outro. Se Zípora tivesse focado na ira de Deus sobre a vida de Moisés, ela teria deixado. Mas ela focou no chamado de Deus sobre a vida de Moisés. Ela focou na solução de Deus sobre a vida de Moisés. Então pare de olhar o erro da pessoa da sua família que você está vendo agora, que está te incomodando. Eu sei que está te incomodando, você fica aí, né, doida para resolver com as suas palavras, querendo que resolva para ontem. Né? Pode ser seu filho que está com um problema sério, que você já cansou de falar. Para de falar. Pode ser seu esposo, que talvez você olhe e fale, você não vai mudar, né? Já cansei de falar isso com você. Para de falar. Não fique cansada. Haja em oração. Chegue diante do Senhor e coloque aquilo que está incomodando você na vida do outro. Foque na solução, foque no chamado de Deus. Olhe com os olhos de Deus para a vida da pessoa da sua família que precisa de uma solução. Você está olhando e vendo a solução, mas a pessoa não está. Então peça para o Senhor abrir os olhos dele. Seja um instrumento de livramento da vida da pessoa da sua família que está precisando do livramento. Tudo que a gente coloca em foco, irmãs, expande, cresce. Então você precisa colocar em foco a solução do Senhor. Você é o instrumento que Deus quer usar para abençoar a vida da sua família. Se coloque na brecha, se coloque em foco diante do Senhor. Você e Deus, clame ao Senhor por uma solução, porque Deus tem coisas grandiosas para fazer na sua família. Moisés, ao lado da sua família, irmãos, foi um grande líder que influencia a nossa vida até hoje. Já imaginou se Zípora não tivesse aparecido? Olha só! Já imaginou se você não tivesse aparecido na vida da sua família? Deus quer usar a sua família para abençoar a sua igreja, a sua sociedade, mesmo que agora em isolamento social. Você precisa entender que Deus quer usar a sua vida. Todos se alegraram, irmãos, com a unidade da família de Moisés, deixando para a gente esse exemplo a ser seguido. Jesus conquistou aquela cruz, irmãos, com a visão limpa e clara, olhando para Deus, com visão de fé e confiança. Tanto é que quando ele estava lá naquela cruz, morrendo por nós, ele, Senhor, tem misericórdia desse povo, porque eles não sabem, eles não conseguem enxergar como eu enxergo. Assim também a nossa vida. Senhor, tem misericórdia do meu familiar, do meu filho, do meu esposo, da minha tia, da minha mãe, seja quem for que está te causando o dano, né, o problema. Olha com a visão que Jesus teve na cruz. Senhor, tem misericórdia. E abre a visão dele para que ele possa ver, né, tudo que está acontecendo. Jesus restaurou a nossa família diante de Deus em comunhão. E Deus quer usar você como instrumento dessa comunhão extraordinária por meio de Jesus. Quando Jesus ressuscitou, ele garantiu acesso ao Senhor por mim e por você, vencendo a morte na cruz. Não se deixe vencer pelas dificuldades. Só em Jesus as famílias podem ser vitoriosas e ele quer usar você para isso. As famílias têm problemas? Tem, mas precisam ser resolvidos aos pés da cruz. Confie que o Senhor quer usar você para isso, para a glória do nome dele. Vamos orar e clamar pela graça e pela misericórdia do Senhor na sua vida, na minha e das nossas famílias. Amém? Obrigada, Senhor, pela vida das irmãs dessa SAF tão querida e amada. Estende, Senhor Jesus, a tua bênção e a tua graça sobre cada uma delas e sobre cada um de nós, ó Deus, das nossas famílias. Senhor, as nossas famílias são cheias de problemas, Senhor, cheias de inquietude, mas, Senhor, assim como o Senhor usou a vida de Zípora para transformar a história de Moisés, a história do povo de Israel, usa-nos, ó Deus, como mulheres sábias do Senhor para transformar a vida das nossas famílias, a vida da história da nossa sociedade,
sociedade, da nossa igreja, da nossa cidade, da nossa nação, Senhor. Tem misericórdia de nós como mulheres do Senhor, que sejamos sábias, intrépidas, ó Deus, diante de Ti, com coragem, com ousadia, que falemos menos, ó Deus, aos ouvidos daqueles que estão ao nosso redor e nos acheguemos mais à Tua presença com ousadia e com coragem e com fé, sabendo que o Senhor é aquele que move todas as coisas para abençoar, Senhor Jesus, a nossa geração, para abençoar, ó Deus, aqueles que o Senhor nos deu sobre os nossos cuidados. Muito obrigada, Senhor Jesus, por essa SAF, pela bênção do Senhor. Abençoe-as, ó Deus, poderosamente, com graça e misericórdia, para a glória do Teu nome e edificação de cada uma dessas famílias que elas representam. Em nome de Jesus, oramos a Ti agradecidos. Amém. Muito obrigada, minha irmã, muito obrigada pelo tempo que você para ouvir, né, esse compartilhar da palavra, e que isso tenha trazido ao seu coração grande alegria e grande contentamento diante do Senhor. Deus te abençoe, é um privilégio poder compartilhar com você a palavra do Senhor nessa tarde. Beijo grande.